Olá, bom dia! Agora 9h59, horário de Brasília. Vamos começando aqui pela Jovem Pan, mais um. Sua revista radiofônica segue até às 11h30 da manhã. Informação, entretenimento, prestação de serviço, tudo isso na nossa conversa matinal aqui para você que segue para o trabalho, você que não está vivendo o feriado desta metrópole, a Pauliceia desvairada, que completa 462 anos neste dia 25 de janeiro. Olha, bem que poderia ser uma trama de Homeland, mas aconteceu aqui em terras tropicais. O Serviço de Inteligência Brasileiro, a ABIN, deixou escapar um terrorista da Al-Qaeda que veio fazer ações em Minas Gerais, o que por si só já desperta curiosidade. Vamos saber o porquê disso. A informação é do Tenente Coronel da Reserva André Soares. Ele é autor do livro A Caixa Preta da ABIN e um dos mais graduados oficiais do Exército Brasileiro em ações contra o terrorismo. É com ele que a gente conversa agora aqui no Morning Show. Bom dia, Tenente Coronel. Seja bem-vindo, um prazer falar com você aqui. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos, né? Bom dia a São Paulo, né? Aniversário da cidade. Eu que não sou paulista, mas tenho São Paulo como coração, né? Porque a minha história de serviços secretos começou aqui, né? E é isso que você falou, com relação ao terrorismo, infelizmente, a notícia não é das melhores. Porque a gente, assim, por uma questão da natureza, talvez o DNA do brasileiro não comporta a ideia de que possa haver algo relacionado... Alguém interessado em fazer terrorismo no Brasil. Tinha? Aqui no Por Brasil. quê? Tem muita gente interessada, sim, e o Brasil, em especial, é o paraíso do terrorismo internacional. É o paraíso? É o Mas paraíso. pra férias ou pra rolar alguma ação? A gente assim? sabe Os que caras tem se esconderam. tráfico, mas terrorismo, o que queria fazer esse pessoal aqui em Minas? Então, só para lembrar, esse livro da Caixa Preta da ABIN, eu escrevi em parceria com o Cláudio Tognoli, com o professor. Depoimento ao professor Cláudio Júlio Tognoli. E fizemos questão de colocar 4 capítulos no livro sobre terrorismo, só sobre terrorismo. Um deles eu explico por que o Brasil é o paraíso do terrorismo internacional. Mas de maneira, Tenente Coronel, de maneira geral, o que te levou a botar a boca no trombone? Eu tenho quase 30 anos de serviços secretos, né? E infelizmente eu sou obrigado a dizer a verdade, detesto dar más notícias, mas os nossos serviços secretos são a grande caixa preta da República Federativa do Brasil, Edgar. Se existe alguma instituição que está acima da lei, é exatamente os nossos serviços secretos, a partir da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Você dizendo isso, eu posso pensar que existe um aparelhamento desse serviço trabalhando por vias tortas dentro de governos que se sucedem no Brasil a partir dessa democratização, ou isso vem lá já da época dos militares no poder? Bingo! Isso mesmo. Então existe uma comunidade criminosa que comanda os serviços secretos no Brasil a partir da ABIN, não é só a ABIN. E essa comunidade criminosa vem fazendo isso desde a época do SNI. E eles estão completamente acima da lei. Agora o senhor falou que o serviço secreto está acima da lei aqui no Brasil, mas eu tenho a sensação que ele está acima da lei em todos os estados, porque quando a gente viu aquela história de espionagem, né, o governo americano espionando o governo brasileiro, a gente sabe que o governo russo espiona o governo... Então, a sensação que eu tenho é que vocês trabalham sempre acima da lei, não é um pouco isso? Obrigado pela colocação, Eda, porque é exatamente o oposto. Se, por exemplo, a ABIN, que fez os crimes da Operação Satyagraha, depois se quiserem eu falo sobre isso, né? Só para ter uma noção, se os crimes que a ABIN cometeu na Satyagraha tivessem sido cometidos em qualquer outro país do mundo, os seus dirigentes teriam sido condenados ou à prisão perpétua ou à pena capital. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, se a ABIN fizesse nos Estados Unidos o que faz aqui, eles estariam condenados ou à prisão perpétua ou à pena capital. Você está falando que ela fizesse é o quê? Por exemplo, grampos em veículos de comunicação? Grampos em ministros? Onde vocês estão metendo BD? Onde a ABIN está metendo BD? Dela, o coronel tem uma informação boa, que é, no governo Lula, houve na ABIN uma operação secreta chamada Mídia, que era para grampear nós, jornalistas, e o tenente-coronel foi no gabinete da presidência denunciar isso, respondendo a ela e a mim. Conta a Operação Mídia. Nossa senhora, isso é uma história de horror, gente. Mas segunda-feira isso aí dá uma indigestão danada.
Enfim, senhores, a história é muito trágica. O presidente Lula recentemente declarou que é a pessoa mais honesta do Brasil, né? Pode ter alguém honesto igual a ele, mas não mais do que Uma ele. viva alma, né? Pois há mais de 10 anos atrás, eu fui ao gabinete do presidente Lula, no GSI, porque eu era oficial da presidência da República, denunciar um festival de crimes cometidos pela ABIN. E graças a essa denúncia que surgiu a Operação Mídia, que, como eu disse ao Ministério Público, que está investigando a Operação Mídia, é uma operação criminosa conduzida pela Agência Brasileira de Inteligência. Eles ficavam espionando a mídia de uma maneira geral, televisão, rádio, jornal, era isso? Essa é a denúncia que a revista Veja fez com base nos documentos que eu produzi. Mas a situação é ainda mais grave. Por exemplo, por que eu fui denunciar o presidente Lula os crimes cometidos pela ABIN? Porque eu fui obrigado a participar de uma ação criminosa. E eu me neguei a participar disso. E sabe o que aconteceu, Edgar? Isso está tudo escrito no livro. Eu fui ameaçado de morte. Dentro da ABIN pelo diretor de contra-espionagem. No exercício da tua função. Na minha função. Da tua função. Agora, essa judiciário, operação da mídia, porque espionar a mídia, qual era o intuito disso? Nos detalhes, obviamente, porque o que eu estou perguntando é isso, porque a mídia, no final das contas, ela expõe a matéria do seu objeto, da sua reportagem ali. Então fica muito claro qual é a posição daquela empresa, daquela outra empresa, a linha editorial que segue um, a linha editorial que segue o outro. Isso fica tudo muito claro. O objetivo da espionagem na mídia tinha qual intenção? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui, evidentemente, né? Mas, por exemplo, só rapidamente, Edgar, por que o Mensalão deu certo? Por causa de dois atores principais, Joaquim Barbosa e mídia. Por que a Operação Lava Jato está andando? Por causa de Sérgio Moro. Nós devemos agradecer o Jeff. Aliás, nós devemos agradecer o Jeff também, né? Aliás, Coronel, você contou aqui no corredor, eu vou te perguntar no ar, porque eu falei que ia perguntar no ar. Você disse que hoje o Ministério Público Federal e os procuradores da Lava Jato estão sendo criminosamente grampeados pelo Serviço de Inteligência. Você podia contar ao vivo aqui para todo mundo? Eu vou colocar isso nas minhas palavras. E eu estou revelando isso em primeira mão, porque isso nunca foi revelado. E é uma coisa horrível. Essa comunidade criminosa, ela comete ilicitudes o tempo todo. Existem várias operações e essa comunidade utiliza os serviços secretos a partir da ABIN, e não apenas a ABIN. E uma das operações criminosas que está em andamento e já faz algum tempo tem como alvo ou como vítima o Ministério Público. Então vocês imaginam as repercussões que isso possa ter no país. Na figura do maior representante da operação, que é o juiz Sérgio Moro, no caso? O MPF, no caso, eles vão no Ministério Público, né? Mas o Sérgio Moro recebe pressão também de todos os lados. Ele está falando dos procuradores, né? Dos procuradores eu não estou falando da pessoa do Sérgio Moro, nem da pessoa dos procuradores. Rapidamente, só para vocês se lembrarem, ano passado, 2015, o governo alardeou uma ameaça contra a vida do Rodrigo Janot. Não é isso? Foi alardeado isso, embora isso tenha ficado vago, falar de classe sigiloso, enfim. Mas essa é uma ameaça contra a pessoa do procurador. Eu estou falando de uma ameaça contra a instituição Ministério Público. Uhum. Sim. Entendeu? Por exemplo, essa ameaça, ela já ocorreu no passado, como nunca aconteceu no mundo. A comunidade criminosa dos serviços secretos grampeou os ministros do Supremo Tribunal Federal, vocês se lembram disso. Chegou ao ponto, em 2007, 2008, do presidente do Supremo Tribunal Federal e ao presidente Lula denunciar isso a mídia alardeou, e o que aconteceu? Nada. Só para completar, Tonholi, o Supremo acha que essa operação clandestina da comunidade de inteligência contra eles acabou. Não acabou. Ela recrudesceu de novo quando o ministro Joaquim Barbosa foi presidente do Supremo. Mas hoje, a operação mais hostil, mais agressiva, é contra o Ministério Público. Mas a gente começou falando do terrorista lá em Minas, né? E aí, que história era essa? Que terrorista era esse? O que ele veio fazer aqui? Por que ele fugiu? Voltando para esse terrorismo do Brasil que a gente acabou não... Sabe-se que esse é um dos temas do teu livro, baseado numa questão do nepotismo, né? Que é uma coisa que é arraigada na política brasileira, né? Que esse cara... Não é oficial, é cruzado, né? Esse não é oficial, é cruzado, exatamente. Primeiro, o que esse sujeito da Al-Qaeda
Al-Qaeda, essa figura importante da Al-Qaeda, estaria fazendo aqui e o que aconteceu que deixaram e por que ele escapou da inteligência brasileira. Nossa, é muita coisa. Vou tentar ser fica uma ideia meio de pastelão, né? Essa história toda, né? Eu vou fazer até um resumo disso para vocês verem o festival de horrores que foi essa operação. Existia um alvo da Al-Qaeda no Brasil, um dirigente importante. E aí se resolveu fazer uma operação de contra-terrorismo sobre ele. E aí foi designado um grande agente profissional para fazer infiltração nessa rede terrorista. Quem foi que ele escolheu para fazer a infiltração? O parente dele, que não era da ABIN. E isso contraria as normas de serviços secretos. Só fazendo um parêntese, se o Estado um dia resolver investigar a ABIN como nunca foi feito, vão descobrir que, entre outras coisas, o maior nepotismo que existe no Brasil é na ABIN. Existem famílias inteiras dentro da ABIN. Pai, irmão, tia, sogro, cachorro, papagaio, periquito. Isso da herança maldita do SNI. Pois bem, voltando à questão do terrorismo. Isso está em detalhes no livro que eu escrevi com Cláudio Tognoli. Durante a condução dessa operação de contra-terrorismo, que passou por vários diretores gerais da ABIN, passou por vários, isso vem há muitos anos, o parente do elemento da ABIN, do controlador da ABIN, recebia verba secreta que é pago com o nosso dinheiro. E recebia valores muito superiores ao que normalmente se pagaria. Pois bem, nesse meio tempo, o parente dele da ABIN resolveu se afastar da ABIN por questões pessoais. Pediu licença e, pasmem, senhores, ele foi afastado no meio de uma operação de contra-terrorismo. Aí o que foi que decidiu o diretor da ABIN? É importante dizer a vocês e aos ouvintes que qualquer operação de inteligência só pode ser autorizada pessoalmente pelo diretor-geral, com assinatura de próprio punho. Então o diretor da ABIN não pode dizer que não sabia disso. Pois bem, aí o diretor autorizou que ele se afastasse. Só que havia um diretor de contra-terrorismo que mandou substituí-lo. Imagina o que aconteceu. Ele não aceitou. Ou seja, ele se afastou da ABIN e começou a conduzir a operação à revelia. Piorou. Porque aí o diretor de contra-terrorismo, hein, se revoltou contra isso, no primeiro momento de forma correta. E o que ele fez? Cancelou a operação. O cara da Al-Qaeda se escafedeu. Não, ainda não se escafedeu, porque o diretor de contra-terrorismo não pode cancelar uma operação de contra-terrorismo. Só o diretor da ABIN fez isso à revelia do diretor da ABIN. Quer dizer, a agência que deveria estar olhando, investigando e trabalhando para o bem do país e da instituição está, na verdade, emaranhando e confundindo as coisas com desmandos, com malversação da verba pública. Isso tudo é verba secreta também, né? Não se sabe. Quem que define essas verbas, esses salários para os investigadores? É o próprio diretor-geral? Boa pergunta, Edgar. Tem um capítulo, então, nós fizemos um livro chamado Verba Secreta. Dizer, os caras decidem quanto ganham também? Mas o desvio de verba secreta nos serviços secretos é o crime perfeito. Tem um capítulo no livro em que eu explico isso, conto como esse desvio de verba é feito. Na verdade, eu ensino como fazer o desvio de verba secreta. Então, se você é um governante, se você é um dirigente, se você é um político e quer desviar a verba secreta e não deixar rastros, leia o livro que eu escrevi com o Cláudio Tognoli que você vai aprender a fazer isso. Tanto a... Não pode falar, professor. Só que faz a pergunta. Eu vou... Fica para depois do intervalo. Tanto a gente trabalhando supostamente pro bem da nação e não descobriram o petrolão antes. Quem? Daqui a pouco, então, o Tenente Coronel André Soares responde pra gente. 10 horas 34 minutos, horário de Brasília. Vamos em frente aqui no nosso bate-papo com o Tenente Coronel André Soares, ele que deu depoimento ao Cláudio Tognoli e resultou no livro A Caixa Preta da ABIN. Esse aqui, pra quem tá nos acompanhando pelo aplicativo da PAN, pelo site, tá vendo aqui em minhas mãos. Vamos lá, Tognoli, retomando então o nosso papo. Você puxou aí um assunto do petróleo.
Petrolão. Coronel, tem uma metáfora aqui que é o seguinte, me parece que o Petrolão era um carro com nitroglicerina e com batedores e com refrigeradores para ela não explodir, e explodiu do nada, e me parece que era bem cuidado esse carro. Eu me pergunto, por que a ABIN, que tudo investiga supostamente, não trouxe o Petrolão antes? Porque a ABIN é um braço armado do governo para cobrir ilicitudes? Eu vou começar a responder essa pergunta a partir do Mensalão, né? O Mensalão, que não foi informado pela ABIN, começou com a participação da ABIN. Todos se lembram do grampo daquele diretor dos Correios que foi feito com a Araponga da ABIN. O Jairo Martins. O Jairo Martins. Com o Sargento Dadá. Exatamente. Isso aí é figura carimbada, né? Como tantas outras figuras. A Satyagraha, que veio logo em seguida, em 2008, o diretor da ABIN, Paulo Lacerda, né, foi no Congresso, na CPI, falou que não existia nada, que não sabia de nada, que não tinha nada, e desvelou-se um festival de crimes da ABIN, com mais de 80 agentes participando dessas ilicitudes. E por fim, se me perguntarem sobre o Petrolão, eu duvido que a ABIN não saiba sobre o Petrolão. Agora, a questão mais séria é que, como a ABIN está totalmente fora do controle, como os demais serviços secretos, e eu estive lá dentro e passei por todos os departamentos, sou autoridade para falar nisso, existe uma realidade que o presidente da República não sabe. Se ele acha que ele está sendo informado de tudo que acontece pela ABIN, não está sendo. A ABIN só informa o que quer. Agora, você fala isso, é curioso, né? Porque ou é uma incompetência assumida ou uma má-fé, né, na operacionalidade da ABIN dentro dessa questão do Petrolão que o Tognoli trouxe. Porque nos próprios depoimentos dos sujeitos lá que falam, né, dos ex-diretores, tudo, era uma coisa corriqueira, banalizada em conversas de corredores, esses termos, esses assuntos na Petrobras. Então, se a agência de inteligência, que seria o órgão máximo de investigação no Brasil, não sabe, das duas uma, ou incompetência, o que é difícil acreditar, ou má fé mesmo, em função desse aparelhamento aí que o Tognoli sugeriu na pergunta dele. Ô, Coronel, ouvindo o senhor aqui falar, né, a gente teve um terrorista que fugiu do país, né, que conseguiu escapar da investigação, atrapalhadas na ABIN. A gente tem... eu fico pensando assim, e as Olimpíadas? É um prato cheio. O senhor falou que o Brasil é um celeiro, né? Assim, é fácil para o terrorista. A gente está preparado para as Olimpíadas? Um grande evento onde a gente tem até um monte de gente no mundo inteiro fazendo ações. É um palco, vai estar todo mundo olhando para cá. O Brasil está preparado? Posso ir para um jogo olímpico seguro? Muito obrigado pela pergunta. Eu vou dar uma boa notícia. Em termos de segurança pública, eu diria que o Brasil está com uma estrutura de segurança satisfatória. Porque foi assim na Copa do Mundo e foi assim em eventos anteriores. O que o Estado faz, o Brasil faz com relação a isso quando tem grandes eventos aqui? Ele cria um cinturão de segurança. Ele concentra esforços, e inclusive, eu posso dizer isso porque eu sou da inteligência, existe um contato entre o Estado, o Estado não, as autoridades, e a bandidagem. E esse canal é feito pela inteligência. Então, nesses períodos, a bandidagem vai tirar férias, entendeu? É acordado isso? É a trégua. Tem uma trégua acordada. E a trégua, e outra coisa que as autoridades fazem por meio da inteligência. Dá férias para a bandidagem e fala o seguinte, certas áreas vocês podem ficar à vontade que a gente não vai incomodar. Não, mas tudo bem, a bandidagem nossa interna vai estar lá, tá de férias, tem um acordo e tal. Eu digo assim, para o Estado Islâmico vir aqui e praticar um atentado terrorista para mostrar para o mundo todo, pelo jeito é fácil. Não, é mais fácil que tirar doce de criança. Cometer um atentado terrorista no Brasil é mais fácil que tirar doce de criança. Quanto a isso, nós estamos completamente desprotegidos. Mas há interesse em fazer isso, você acha? Tem que perguntar para os terroristas. Você já falou com um terrorista pessoalmente? Já falei. Como é que foi? Tem um capítulo meu, que está escrito no livro, que é o meu encontro com um terrorista internacional. No Brasil, dentro do Brasil, foi esse encontro, não? Esse encontro tem algumas questões que eu não revelo, vão morrer comigo. Né? Mas eu conto em detalhes, inclusive eu faço com detalhes operacionais para ensinar ao serviço de inteligência o que se deve e o que não se deve fazer. Só para responder melhor para você, Paula, né, Paulinha? Foi uma grande roubada que eu entrei, essa que é a verdade. Se eu soubesse que o encontro seria com terroristas de verdade, eu nunca teria ido. Então foi uma sucessão de equívocos e eu só sobrevivi, primeiro porque eu sou um bom profissional na área de operações, e segundo porque eu tive sorte.
Ô André, você sabe que você está mexendo num vespeiro, né? Quando você revela essas coisas no livro, em depoimento ao Tognoli, que gerou a caixa preta da ABIN. Você está mexendo num terreno ardiloso, um terreno perigoso, né? Você não teme pela tua integridade física, pela tua vida, inclusive? Você falou que já recebeu ameaças. Recebi várias ameaças. 2 ameaças de morte eu descrevo no livro. E todas as ameaças que eu recebi, todas se confirmaram. A única que ainda não se confirmou foi a de morte. Lembrar a vocês que na Comissão Nacional da Verdade tinha um coronel do Exército que serviu no CEA exatamente como eu, que resolveu dizer sobre os crimes que foram cometidos na época do SNI. É o coronel Paulo Manhães. 2 semanas depois ele foi assassinado. Então esse risco faz parte da minha vida há mais de 10 anos. E faz parte do meu métier tentar me esquivar sobre isso. Eu queria saber se a despeito do risco tem aquele glamour que a gente imagina que tem essa vida de espião e de espiã, de repente. Tem que se fantasiar, tem alguma coisa meio MacGyver, vocês têm um superpoder. Como é que é esse outro lado? Tomam tem drinks no bar? Com vocês mulheres, bebem, falam outro idioma, e vão pra Rússia. Como é que é isso, assim? Glamour existe em tudo aquilo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz e gosta de fazer tem esse glamour de estar se realizando nisso. Mas com relação à questão dos agentes secretos, o primeiro capítulo do livro é sobre agentes secretos. E qual que é a má notícia que eu dou? Não existem agentes secretos no serviço secreto no Brasil, muito menos na BIM. Como assim? Não existem. Ô André, tem uma coisa... Você falou glamourização, eu já fiquei me lembrando, ó. Glamourização dos... Tinha uma Bond Grow, assim. Tem 2 coisas que você costuma contar. Tem várias mulheres espiãs no Brasil e você fala que elas são as melhores. Outra coisa, você fala que o passaporte brasileiro é o mais desejado pelo terrorista, é o mais negro, caro, né? Porque a cara do brasileiro comporta tudo, né? Qualquer um tem cara de brasileiro. Você podia falar sobre as 2 questões? Vou começar pelo passaporte. O sonho de consumo de qualquer organização terrorista internacional é o passaporte brasileiro. Por quê? Em rápidas palavras, um terrorista tem dificuldade em entrar nos países para cometer atentados por causa da sua etnia. Como no Brasil não tem raça, é povo, é mistura, qualquer pessoa do mundo que tiver um passaporte brasileiro, entra em qualquer país, sem levantar suspeitas. E eu conto um capítulo no livro de uma pressão internacional que foi feita sobre o governo brasileiro e foi feita com hostilidade, só não vou dizer qual foi o país, exigindo que o Brasil melhorasse seu passaporte. Então, o sonho de consumo de qualquer organização terrorista é um passaporte brasileiro. Ainda voltando com relação à glamourização, eu só não vou revelar o nome. Teve um trabalho operacional que nós fizemos com o primeiro escalão do governo, e aí nesse momento todos os grandes espiões aparecem, né, para fazer a sua política. E no final dos trabalhos tinha uma ministra que fazia parte, que estava acompanhando. E ela chegou para mim e me disse o seguinte, qualificando os agentes secretos que não existem no Brasil, né? Ela os denominou de PE, Papa Eco, né? Eu falei, mas ministra, o que é PE? Propaganda enganosa. Olha só. Bom, olha, aqui é o nosso bate-papo com o André Soares, tenente-coronel, ele ex-agente da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que lançou o livro A Caixa Preta da ABIN. Já tem algum tempo o lançamento desse livro, né? Foi lançado. Você atualmente faz o quê, o André? Não, atualmente você continua atuando nessa área de investigação, de segurança? Exatamente, eu continuo na área de inteligência e tenho uma empresa que atua nessa área. Tá certo. Obrigado pela sua conversa, pelo seu papo com a gente aqui. André Soares, tenente-coronel, falando com a gente aqui no Morning Show. Obrigado. Ótima segunda-feira. Aproveite o feriado aqui em São Paulo. Obrigado. Um abraço, obrigado. Obrigado. Agora 10 horas 47 minutos, horário de Brasília.